A arte da cura. A proposta original do yoga é promover liberdade e beatitude, e suas decorrências que aparecem ao longo do caminho, incluindo a saúde física, são secundárias para o praticante. Apesar disso, podemos observar como essas decorrências se desenvolvem e como os efeitos dos asanas e pranayamas vão sendo filtrados no corpo, rejuvenescendo as células e o sistema celular. Como podemos aprender? Pela observação quais efeitos físicos e fisiológicos são mobilizados nos vários movimentos. Conseguimos perceber que são esses caminhos que afetam as outras partes do corpo. Esse é o conhecimento tradicional, mas os elos com a nossa tradição se romperam, e eles têm de ser recuperados pelos cientistas e clínicos. O motivo para essa perda é histórico, e devemos conhecê-lo. Houve um tempo em que o yoga era praticado por todos. Nessa época, a Índia estava em paz, não havia invasões de espécie alguma. Mas então, no último milênio, a Índia foi vítima de invasões territoriais ao norte, a oeste, a leste e também nas regiões costeiras. Sua cultura, seus templos e locais de aprendizado atravessaram períodos de destruição e enfraquecimento sistemáticos. Por esse motivo, muitas de nossas tradições ancestrais foram perdidas e nossa ligação com elas foi cortada. O conhecimento tradicional estava todo lá, mas foi perdido. É preciso trabalhar para recuperá-lo. Por isso, temos de seguir nossas próprias experiências e encontrar o que chamo de o movimento ótimo possível que funcione. Os praticantes de yoga e os pesquisadores encontraram muitos modos para nos vincular ao material perdido. Depois de ter praticado asanas e pranayamas por anos, alcançando o nível ótimo possível em nossa prática, trabalhado com e sem resistência, observando nossas próprias reações e fazendo experimentos com elas, é-nos possível traçar os meridianos do corpo e trabalhar sozinhos com eles, sem depender da ajuda de alguém para efetuar nosso tratamento. O yoga é um tratamento médico, subjetivo, que afeta os centros vitais do corpo. Trata-se de um assunto muito complexo. Consideremos, por exemplo, as noções de Ida, Pingala e Sushumna, os principais canais de energia em nosso corpo. Podem ser relacionados aos conceitos chineses de Yin e Yang. Ida é Yin, feminino, e Pingala é Yang, masculino. Esses dois canais se encontram em determinados lugares, se entrecruzam dentro do sistema e são pontos de meridianos. Quando praticamos asanas ou pranayamas, ocorre uma troca de energia entre ambos os canais nesses pontos de contato. Esses centros são depósitos de energia. Quando uma ótima realização do nosso corpo permite que haja um fluxo correto e ininterrupto da energia pelos canais de Ida e Pingala, então, nesse momento, a energia oculta pode ser liberada nesses centros, passando a agir para curar as várias doenças das quais o corpo está padecendo. Quando você atinge a melhor possibilidade possível de movimentação correta e de ação perfeita em cada asana, haverá consciência em todo o seu corpo, quer você saiba disso ou não. No entanto, apenas quando também a inteligência é convocada, a conscientização pode ser despertada. Quando há uma doença, aquela parte do corpo afetada pelo desequilíbrio perdeu sua sensibilidade. Há vários meios pelos quais o organismo pode ser revitalizado pela prática do yoga. Quando estamos fazendo as posturas, a energia é levada até as áreas afetadas. Depois de ter compreendido isso por meio de nossas próprias experiências em nosso corpo, quando corrigimos a postura de um aluno, nós o tocamos num dado ponto para que a energia possa fluir sem interrupções, pelo bem de sua recuperação. Meu conselho
é que não tentem ajudar quando não dominam bem a questão. Isso é um risco. Já disse diversas vezes e mais uma vez advirto: só ensinem o que realmente sabem. Não façam os outros se comportarem como ratos de laboratório em seus experimentos. Seja você mesmo seu próprio rato de laboratório. Digo-lhes isto porque o professor de yoga tem uma posição diferente da de um médico, quando se trata de ajudar as pessoas. O médico qualificado dá remédios, mas não se envolve emocionalmente com o paciente. O médico conhece os sintomas, as causas da doença e sabe que certas drogas atuam em certas doenças. Ele prescreve as drogas. Você vai até a farmácia, compra e toma cada uma de acordo com a receita. Se melhorar, ótimo. Se não, o clínico lhe pedirá para procurar um especialista. Na procura por meio do yoga, o professor entra em contato com o aluno ou paciente e assiste suas emoções e reações em todos os momentos. No yoga, não há intermediário como uma farmácia. Você precisa ser muito cuidadoso, porque está lidando com uma outra vida. Se o remédio não surtir melhora, o médico diz: vamos então mudar o remédio. Mas no yoga você não pode mudar o medicamento. Tem de voltar sempre aos mesmos princípios. Portanto, é de extrema importância saber como esses princípios devem ser aplicados num determinado caso. As pessoas dizem que sou um ginasta no yoga, o que lamento profundamente. Só quem não conhece a verdadeira profundidade do yoga pode fazer tal afirmação. Entrei em contato profundo com o meu corpo. Sou um praticante subjetivo. Não dependo de conhecimentos adquiridos. Tenho conhecimento da experiência própria. Conheço a profundidade de cada asana. Tenho de atravessar a dualidade entre um músculo e outro. Vamos supor que tenho um antebraço mais comprido e um braço mais curto. Pode parecer sadio, mas é deformado. A articulação deve estar exatamente no meio, e não pode haver variação entre a parte de cima do corpo e a de baixo. Chegar a esse ponto chama-se entendimento. Os asanas ajudam-nos a remover essas dualidades ou disfunções do corpo, da mente e da alma. Vejamos o exemplo de uma pessoa que sofre de zumbido nos ouvidos. Esse é um problema prático e necessita de uma resposta prática. Pode ser consequência de algum tipo de bloqueio auditivo. Os ossos podem estar muito próximos ou haver inflamação. A pessoa pode estar fisicamente fraca ou a cera do ouvido desequilibrada. A construção do pescoço e da orelha precisa ser analisada. Sem ver a pessoa, não posso afirmar, mas de maneira geral, esses problemas podem ser minorados com posturas inversas, como Sarvangasana, Alasana ou Setu Bandha Sarvangasana. Essas posturas ajudam, mas se não forem executadas ou escolhidas com precisão, não reduzirão o zumbido, como também causarão dor. Portanto, o professor tem de estar atento à ocorrência de dor no ouvido, enquanto a postura está sendo realizada. Sammukhi Mudra também ajuda, mas saber como trabalhar os dedos no ouvido é uma arte. Precisa ser bastante experimentado antes. Só depois de cuidadosas tentativas, a pessoa saberá como ajustar seu ouvido interno ao processo. É preciso cultivar extrema habilidade e sensibilidade nos dedos para equilibrar o ouvido interno. Tenho uma aluna em Pune com esse problema. Ela nunca atendia o telefone porque não conseguia escutar. Seus pais vieram me procurar com essa queixa há algum tempo. Nossa filha de 20 anos é surda e não podemos casá-la. Por favor, faça alguma coisa para ajudá-la. Eu disse: o que posso fazer? A menina é surda, mas vou tentar, e se eu conseguir, sua filha logo estará casada. Aceitei o caso e confiei que Deus iria ajudar-me nesse tratamento. Antes dessa consulta, os pais haviam levado a garota a um especialista que disse:
ela deve ser imediatamente operada, porque ocorreu uma obstrução de 80%. Se adiantarmos por mais um mês, o canal fechará completamente e não haverá mais chance de recuperação. Perguntei aos pais, que também tinham sido meus alunos, por que não haviam me procurado antes, quando o problema começara. Eles acharam que o yoga não poderia ajudar, por isso tinham guardado silêncio. Disse então: muito bem, tenho um aluno que é otorrinolaringologista em Bombay. Enviarei sua filha para que ele a examine, e assim poderei ter informações precisas. Ele examinou a menina e disse: não há dúvida de que a operação é necessária, mas se o Sr. Iyengar for cuidar dela, posso esperar 3 meses. Se nesse período ele conseguir alguma melhora, podemos suspender a operação. Caso contrário, a menina será operada imediatamente. Assim comecei a trabalhar com a paciente. Depois de 3 meses, o especialista fez novos testes e foi constatada uma melhora substancial. Isso é algo em que a ciência médica não consegue acreditar. Até minha filha Geta ficou surpresa quando assumi esse caso. O que você vai ensinar? O problema está no fundo do ouvido. Eu já tinha tratado fungo e sarna de ouvido e conseguido curar esses problemas. Naturalmente, este caso era um pouco mais complicado, mas aceitei o desafio e comecei a trabalhar com a garota. Quando fazemos o equilíbrio sobre a cabeça e outras posturas invertidas, o ouvido da maioria das pessoas normalmente circular fica com o formato de um ovo. Fica ovalado. Se isso acontece, a postura invertida está errada. A partir deste simples exemplo, você pode entender com que nível de sutileza é preciso ensinar. Quando coloco o meu dedo no ouvido da paciente, que está em pé, em Datasana, percebo até onde ele afunda. Depois tasto novamente, quando ela está equilibrada sobre a cabeça, e o dedo afunda ainda mais que em Datasana. Neste caso, a postura inversa está correta, capaz de torná-la completamente serena e passiva, e assim o bloqueio desaparece, melhorando a audição. Trabalhei com a garota outras posturas mais difíceis, levando em conta o fato dela ser muito magra e alta, porque a Alasana e Sarvangasana não ajudariam muito. Os ouvidos começaram a abrir, e tive a confirmação quando a menina me disse que sentia que eles estavam se abrindo. Com esse caso, aprendi muito sobre vários asanas. Depois de 3 meses, ela voltou ao médico, e ele ficou surpreso ao constatar que o ouvido esquerdo estava completamente desobstruído, e que o direito, ainda que bloqueado, tinha se aberto 10%. Seus pais então disseram: agora nossa filha está melhor, é necessário continuar? Eu disse: por que não tentar outros 10%? Minha responsabilidade é ajudá-lo a ouvir até que se case, e depois, de casada, que possa ouvir a voz do marido. Depois disso, a responsabilidade não é mais minha. Então, um dia, quando eu estava dando aula, aquele especialista de Bombay veio até a classe. Em determinado momento, enfiei o dedo no seu ouvido e lhe disse: seu ouvido direito não funciona bem. Ele me perguntou como eu podia saber. É isso que eu quero dizer com arte. Você tende a aprender a posicionar o dedo. O ouvido é muito delicado. Ajustei o ouvido dele e o especialista então disse que passou a ouvir melhor. Depois da aula, ele falou: Sr. Iyengar, o yoga não está curando aquela menina, é o senhor que está. Agora o ouvido dela está 40% aberto. Ela consegue ouvir o telefone, pode falar com todo mundo. Eu disse aos pais dela: vocês devem casá-la logo. Como você faz para abrir o ouvido? Não posso explicar, não é tão fácil. Você tem de saber como colocar o nervo vago, realizando o equilíbrio sobre o ombro. E depois é preciso manipular os nervos do ouvido. Em seguida, é possível perceber alguma mudança. Mas no caso de uma pessoa obesa, como ouvido pequeno, por exemplo, é provável que o zumbido no ouvido seja consequência de causas anatômicas.
Muitos elementos estão envolvidos. Essa pessoa teria de ir até Pune para que eu examine e verifique se posso fazer algo a respeito. Também posso fracassar, mas não me importo em tentar, ainda que seja um caso que me obrigue a começar de onde parei ao tratar de uma primeira pessoa. Mesmo que não ocorra melhora, saberei como trabalhar com outras pessoas depois disso. Posso não ser capaz de assegurar sucesso na primeira vez, mas posso garantir para as outras. Quando comecei a dar aula de yoga, me sentia um professor inútil. As circunstâncias e certos alunos exigiram que eu ensinasse yoga e comecei aos 16 anos. Quando as pessoas começaram a vir e pedir que eu lhe ensinasse, passei a ter muitas dores de cabeça e adoecer com frequência. Isso porque eu ficava com as dores e o sofrimento dos outros em meu próprio corpo, e costumava fazer yoga com essa dor no meu corpo. Subjetivamente aprendi o que eram essas dores. Subjetivamente aprendi as dores dos outros. E subjetivamente experimentei em meu próprio corpo os efeitos dos asanas, dos movimentos certos e errados, antes de praticar com eles essas posturas. Foi assim que me tornei um bom professor. Você só pode dar aquilo que vivenciou. Se deseja ajudar aos outros, com o poder de cura do yoga, tem de se colocar a serviço dessa arte e, por experiência própria, alcançar o entendimento. Não presuma que já entende e que pode impor seu entendimento imperfeito aos que vêm buscar ajuda com você. Lembre que a experiência e o conhecimento nascido da experiência são 1 milhão de vezes superiores ao conhecimento acumulado e adquirido. O conhecimento que vem da experiência é subjetivo e factual. O conhecimento adquirido pode ser objetivo, pode deixar a mácula da dúvida. Portanto, aprenda, reaprenda, experimente. Só assim será capaz de ensinar com confiança, coragem e clareza.